Olá, na aula passada nós chegamos a uma expressão em termos dos cofatores para o determinante de uma determinada matriz. Mas nós só simplesmente apresentamos essa expressão, nós não a demonstramos. Então, nesta sétima aula, nós vamos apresentar a demonstração daquele resultado. Essa demonstração ela é interessante porque ela conecta a definição do determinante com o método que foi baseado naquela expressão, tá certo? Então, o que nós vamos fazer é mostrar que aquele cálculo determinante é equivalente ao cálculo usando a definição, só que mais simples. Então, vamos lá. Então, é a demonstração do resultado fundamental, né, que foi obtido pelos cofatores. Então, nós temos aqui o resultado, esse era o resultado fundamental. Lembrando que o K poderia ser uma linha qualquer, tá? Da matriz, e se nós pegássemos os elementos dessa linha e multiplicássemos pelos seus cofatores, nós obteríamos então o determinante. Esse era o resultado. Tá? O cofator era definido dessa maneira, menos 1 elevado à soma dos índices vezes o menor complementar. Nós vamos, para efeito de demonstração, fixar a linha como sendo a linha 1, tá certo? Então, isso não faz diferença, se vale para a linha 1, vai valer para todas as outras, pela forma como nós vamos demonstrar. Então, nós vamos ficar agora com as expressões em que nós já fixamos o K, tá bom? Então, o K aqui já está fixo como sendo 1, que é a linha 1. A mesma coisa aqui no cofator, né? Um cofator com a linha 1 fixada, ele é isso aqui com os menores complementares associados à linha 1, tá bom? Então, é só para simplificar a demonstração, porque ela vai se mostrar equivalente para qualquer valor que a gente escolhesse para esse K. Então vamos lá. Nós temos aqui os dois resultados que eu estou repetindo e nós queremos mostrar, bom, isso aqui é a definição, né, do menor complementar. O que é o menor complementar? Ele é obtido como determinante, isso aqui é um determinante, obtido eliminando-se a coluna J. Lembre-se que esses termos aqui se referem a colunas, né? Coluna, coluna, coluna. Então, se a coluna J não aparece aqui, ela não vai aparecer no cálculo. E também eliminando a linha. Vejam que o A1 aqui não aparece, tá? O A1 e 1 não aparece, porque justamente eu eliminei a linha 1, tá certo? Então, os nossos menores complementares são de fato calculados dessa maneira, porque eu eliminei a coluna J, tá aqui, e eu eliminei a linha 1, tá certo? Isso é muito importante então para a demonstração, tá? Então, com isso aqui, né, foi o que eu falei, não usa a coluna J e não usa a linha 1. Então, com isso aqui agora eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que mostrar que essa expressão, com a definição do cofator apresentada aqui desse lado, ele tem que ser a mesma coisa que aquela expressão do determinante. Eu vou reescrever aquela expressão aqui, que o determinante de A ele tem que ser igual ao somatório de todas as permutações de 1 até n, matriz n por n, né? Do símbolo totalmente antissimétrico calculado nessas permutações, vezes o A1 e 1, A2 e 2, até o AN e N. Isso é interessante para ver as diferenças com essa expressão que está aqui embaixo, né? Essa expressão que está aqui embaixo em princípio, parece ser bastante diferente dessa expressão que está aqui em cima. O que nós vamos mostrar é que elas são iguais, tá bom? Ou seja, que de certa maneira, esse termo que está aqui, quando combinado com esse termo que está aqui, ele reintroduz os elementos necessários para o cálculo do determinante usando a definição. Então vamos lá. Então temos que a expressão que nós queremos trabalhar, né? Então o que vai acontecer? Eu vou pegar agora cada valor de J e vou mostrar que eles vão introduzindo os termos do determinante que são associados a ele. Então vamos pegar o J igual a 1. Quando eu coloco o J igual a 1, o que vai aparecer aqui? O A11 aparece aqui.
Ó, aí eu coloquei ele já aqui dentro, tá bom? Aqui vai ficar positivo porque é menos 1 elevado a 2, então aqui é um sinal positivo. O epsilon continua sendo, em princípio, aqui o 1 não aparece, então em princípio aqui esse termo seria 2 até n, né, porque o 1 não aparece, vezes isso aqui, tá? Com 1 aqui. Agora eu posso introduzir o 1 aqui, ó. Por que eu posso introduzir o 1 aqui? Porque o 1 já está aparecendo aqui. Então, se qualquer um desses termos aqui for 1, vai repetir o índice. Quando repete o índice, a gente sabe que o epsilon de índices repetidos é igual a 0. Então, eu posso introduzir o 1 aqui desde que eu fique com ele fixo. Tá bom? Então, eu estou com ele fixo aqui, ó. E eu, então, fico com esse resultado. Ou seja, eu posso introduzir o índice 1 aqui, não tem problema. Tá? Ok. Porque se eu fizer qualquer combinação do I2, I3 e N, incluindo o índice 1, vai dar 0. Então, no final das contas, o que eu tenho aqui? Este resultado que aqui está, esse resultado completo aqui, ele representa todos os termos do determinante, porque isso aqui é o determinante, né? Só que com o A1 fixado. Então, ele representa todos os termos do determinante associados ao elemento 1 da matriz. Tá bom? Ok, então vamos guardar isso. Agora vamos tentar para o j igual a 2. Quando o j igual a 2, vai aparecer aqui o A1, 2. E aqui vai ficar negativo, porque 1 mais 2 menos 3, né? Menos 1 elevado a 3 é menos 1. Então fica negativo. E eu tenho aqui a mesma situação. Em princípio eu não tenho esse cara aqui. Eu tenho só o epsilon de 2, I3 e N. Desses termos que aqui estão. Mas eu tenho um A1, 2 multiplicado. O que eu faço? Eu introduzo aqui o epsilon fixando o I1 igual a 2, que é esse cara que está aqui, deixando os outros soltos. E aí eu posso incluir o 2 aqui. Normalmente o 2 não apareceria, né? Porque teria que ser diferente de 2. Mas o 2 eu reintroduzo, por quê? Porque se aparecer qualquer índice desse aqui com 2, o epsilon vai dar igual a 0, tá certo? Então eu fico com esse resultado aqui. Mas olha só, esse resultado aqui tem uma permutação, que é essa aqui. Então o que eu faço? Para retornar ao cálculo normal, eu troco esses dois. Então eu ponho o I2 aqui e o I vem para cá. E aí eu troco o sinal, porque eu fiz uma permutação, então eu troco o sinal. E aí eu fico com esse termo fixo aqui e os outros termos normais. E eu posso ir fazendo isso, então esse termo aqui, ele introduz, esse termo todo aqui, introduz todos os termos do determinante usual que envolvem o elemento A1, 2. Esse aqui envolve ele é igual aos termos do determinante que envolve o elemento A1. Ora, se eu fizer isso até o último elemento da linha, eu vou ter o determinante, porque eu vou ter a soma de todos os termos envolvendo cada um dos termos da linha, tá certo? Então, o que acontece? Quando eu faço todos esses cálculos, né, por indução, eu vou obtendo todos os elementos do determinante que envolvem o termo A1, mais todos os termos do determinante que envolvem o termo A1, 2, mas até todos os termos determinantes que envolvem o termo A1N. Quando eu terminar a linha, eu calculei todos os termos do determinante, porque cada termo do determinante envolve pelo menos um desses elementos. Na verdade, um único, né, desses elementos da linha. Então, com isso, eu chego no resultado de que essa soma sobre o J, que está sendo feita aqui, né, para o J igual a 1, para o J igual a 2, para o J igual a 3, né, essa soma, na verdade, reproduz a definição do determinante de A. Tá certo? Então, os resultados são equivalentes e fica provado assim aquele resultado fundamental, ok? Então, era isso que nós queríamos apresentar, essa demonstração, para mostrar a equivalência dos dois cálculos. Obrigado por assistir.